Olá, amigos. Vamos falar do Evangelho? O Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 21, que tem o título Haverá falsos cristos e falsos profetas, Allan Kardec nos fala dos seguintes itens. Conhece-se a árvore pelo fruto. Missão dos profetas. Prodígio dos falsos profetas. Não creais em todos os espíritos. Além das instruções dos espíritos. Na abertura do capítulo, o codificador nos traz 3 passagens do Novo Testamento. A primeira, do Evangelho de Lucas, no seu capítulo 6, dos versículos 43 a 45. A árvore que produz mau fruto não é boa. E a árvore que produz bom fruto não é má. Cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhe figos nos espinheiros e cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração e tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto, a boca fala aquilo que está cheio o coração. A outra passagem é do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 7, dos versículos 15 a 20. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco, cobertos de pele de ovelha, mas que por dentro são lobos vorazes. Conhecê-los-eis pelos frutos. Pode-se colher uvas nos espinheiros e figo nas sarças? Assim, toda árvore é boa. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Assim, toda árvore que não for boa será cortada e lançada no fogo. Conhecê-las-eis pelos seus frutos. A outra passagem está contida no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 24, nos versículos 4, 5, 11, 13, 23 a 25, e Evangelho de Marcos, no seu capítulo 13, dos versículos 5, 6, 21 e 22. Tende cuidado em alguém não vir vos seduzir, pois vos dirão e se dizendo que eu sou o Cristo, e muitos se seduzirão por isso. Se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e muitos acreditarão, e a iniquidade, ela abundará, o que fará com que a caridade de muitos se esfrie. Mas todo aquele que perseverar até o fim se salvará. E se vos disserem o Cristo está aqui, ou está ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão coisas de grandes prodígios, que espantarão a várias pessoas, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, aqueles mesmos escolhidos. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro. De sorte que a palavra, os profetas, profecia e predição, tem se colocado como atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro. De sorte que a palavra profecia e predição se tornaram sinônimas. Na realidade, no sentido evangélico, ela tem um sentido mais extenso, ou seja, ela tem uma outra conotação. Disse que, na realidade, é todo enviado de Deus que vem ao mundo para instruir e orientar os homens, os mistérios ocultos e as verdades da vida espiritual. De fato, o homem pode ser profeta sem fazer predição, mas, na verdade, tiveram vários profetas que preveram o futuro, seja por intuição ou seja por revelação. Levantarão-se falsos cristos e falsos profetas,
que farão grandes prodígios ao ponto de espantar grandes coisas. Espantar os próprios escolhidos. Na acepção da palavra, na acepção teológica, prodígio e milagre são efeitos excepcionais, né? Fenômenos excepcionais que fogem às leis da natureza. Do ponto de vista, nós podemos entender que são, na realidade, a própria criação de Deus e que Ele pode derrogá-las, ou seja, retirar, no momento que Ele assim desejar. E se nós pensarmos um pouco a esse respeito, teria Deus criado leis que poderia dar poder a seres inferiores e perversos como nós para desfazê-las? É algo que nós temos que refletir. E o que é mais interessante é entender que, para o ignorante, para aquele que desconhece, qualquer fenômeno que tenha causa desconhecida, ele encara como sobrenatural, como miraculoso, como maravilhoso, mas que descoberta a causa trata-se na realidade da aplicação de uma lei da natureza. Na outra parte desse mesmo capítulo, o nosso Allan Kardec, ele nos traz uma passagem de uma epístola de João, quando o evangelista nos informa a seguinte sentença: não creiais em todos os espíritos, mas verificai se eles são de Deus, porquanto no mundo há vários falsos profetas. E quando ele faz essa observação, na realidade, Allan Kardec reflete que o Espiritismo ele não dá suporte a esse tipo de falsos cristos e falsos profetas. Muito pelo contrário, ele sempre combateu. Até porque o Espiritismo não acredita em milagres e não acredita em prodígios. E assim como as ciências materiais, como um dia aconteceu a própria geologia, a astronomia, as próprias ciências materiais que descobriram essas leis, que são leis da natureza, o Espiritismo também trabalha com leis da natureza, mas leis que fazem uma verificação entre a relação do mundo corpóreo e do mundo espiritual, mas que fazem parte dessa mesma ciência, que são leis naturais. Apenas aqueles que preferem a obscuridão tentam combatê-lo. E ele ainda afirma que, como o nosso Sol, que passa pelos nevoeiros mais densos, assim também é a verdade. E o Espiritismo vem trazê-la. E o que ele faz nos revelar é que, na realidade, há um outro tipo de falso Cristo e falso profeta, que não estão aqui no mundo dos homens, ou seja, encarnados, mas sim encontram-se no plano espiritual, no mundo dos desencarnados. Nas Instruções dos Espíritos, Allan Kardec nos traz 4 mensagens que nos falam sobre os falsos profetas, os caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade e Jeremias e os falsos profetas. Na mensagem que aborda os falsos profetas, a mensagem é do Espírito Luís. O mesmo nos informa que, quando nos informarem que o Cristo está aqui, nós devemos, muito pelo contrário, nos colocarmos em guarda, porque todos aqueles que fazem esse tipo de colocação, nós devemos que observar as suas ações, as suas atitudes. E se essas atitudes não estiverem levadas com as mais puras virtudes, que são o amor, a caridade, a benevolência e a bondade, nós devemos desconfiar e não tratá-los como verdadeiros cristos. Na mensagem que fala sobre os caracteres do verdadeiro profeta, é do espírito Erasto. Erasto nos informa que devemos desconfiar dos falsos profetas e que, principalmente agora nesse mundo onde há uma grande transição que nós atravessamos, nós temos que desconfiar muito, porque
todos aqueles que se falam e dizem serem verdadeiros cristos e profetas, nós temos que observar primeiramente que os verdadeiros, não alardeiam, não dizem que são, mas as suas atitudes, os seus gestos é que falam por si só, porque a humildade e a modéstia vêm em primeiro lugar. Na mensagem que aborda sobre os falsos profetas da erradicidade, também é do mesmo espírito Erasto. Erasto também aborda que, nesse momento, há muitos espíritos que estão no plano espiritual e são muito mais eloquentes com essa afirmativa do que aqueles que estão aqui no plano material. Ou seja, há muito mais falsos profetas na espiritualidade do que no mundo material, no mundo corpóreo. E que todos nós devemos aqui estarmos atentos, porque eles vêm com palavras bonitas de amor, de união, mas que na realidade só fazem a desunião, semeiam a discórdia e a separação dos grupos. Fazem, na realidade, retardar o progresso da humanidade. E que nós devemos estar muito atentos a todos eles. Com relação à última mensagem que aborda sobre Jeremias e os falsos profetas, é do Espírito Luz, o Espírito Protetor. Ele traz nessa mensagem uma passagem do profeta Jeremias, do Velho Testamento. E ele faz uma observação que, assim como no passado, agora nós temos os mesmos mistificadores que enganam a incredulidade do povo, fazendo grandes revelações equivocadas e que fazem isso por dinheiro, para poder dar boas notícias e agradar a todos que assim desejam. E que nós devemos, assim como na sentença do evangelista João, na sua epístola, devemos sempre desconfiar desses espíritos. Que, após a leitura deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas, possamos nós estarmos um pouco mais despertos com as comunicações, com as observações que nos chegam, para que nós possamos elevarmos moralmente e espiritualmente. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos abençoe, muita paz, boa leitura.